Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo é o Pedro Burnier, que é gerente do programa de cadeias agropecuárias da ONG Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, e é coordenador do Grupo de Trabalho dos Fornecedores Indiretos, o GTFI. E o tema da nossa entrevista será a inclusão dos fornecedores indiretos nos sistemas de rastreabilidade da cadeia da carne. Pedro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado você, Divino, pela oportunidade da gente falar um pouco sobre esse tema, que é um tema bastante relevante, que tem sido discutido bastante na mídia. Ô Pedro, vamos começar definindo aí o que é a ONG Amigos da Terra Amazônia Brasileira? Sim. Bom, nós somos o CIP, né? Enfim, uma ONG. A gente trabalha já aqui, é uma ONG brasileira. Nós trabalhamos há 25 anos com foco mais na Amazônia e trabalhamos já há mais de 10 anos com a cadeia da pecuária, né? Trabalhamos com temas ambientais e principalmente com o tema de desmatamento, né? Enfim, a ideia realmente é tentar cada vez mais a gente garantir que o produto que chega na mesa do consumidor seja um produto que não venha de áreas com desmatamento. O foco de vocês é fazer um trabalho mais interno aqui no Brasil ou esse trabalho ele tem um foco externo também? Não, o nosso foco em termos de trabalho... divulgação. Tá. O nosso trabalho é um foco mais interno em termos das práticas, né? Quer dizer, nós trabalharemos sempre com produtores no Brasil, né? Tanto inicialmente do bioma amazônico, mas também do pessoal do Cerrado, que também é um bioma bastante importante, que está crescendo a demanda. Agora, isso está muito ligado à questão do mercado internacional, porque o mercado internacional é aquele que vem, na verdade, demandando cada vez mais que o produto brasileiro seja de origem de áreas onde tenham boas práticas sustentáveis e, principalmente, que venham de áreas que não haja desmatamento. Então, você sim tem um foco também em ter um produto a ser exportado que não venha de área com desmatamento. Tá. Bem bacana mesmo. Como é que está estruturada, Pedro, a cadeia da carne no Brasil? Bom, na verdade, a cadeia da carne, ela é uma cadeia bastante, digamos assim, complexa, que vai desde o produtor, passando, na verdade, pelo frigorífico, né? Chegando ao varejista e até o consumidor final, né? E quando a gente fala de produtor, você tem, na verdade, tanto o produtor direto, que é exatamente aquele produtor que fornece diretamente para o frigorífico, né? Quanto aquele produtor que fornece para o fornecedor que fornece para o frigorífico. Esse é que a gente chama de fornecedor indireto, né? Geralmente são aquelas fazendas de cria, produção de bezerro ou recria, que depois vai fornecer para uma fazenda de engorda, que então forneceria para o frigorífico, né? Então, é uma cadeia bastante dinâmica, né? E o boi move, então isso, na verdade, demanda cada vez mais que a gente tenha um bom sistema de rastreabilidade para garantir a origem e a qualidade do produto que chega até o consumidor. E esse produto hoje brasileiro, essa rastreabilidade, ela funciona de verdade? Sim, ela tem funcionado relativamente bem, né?
principalmente até o primeiro elo, que é o fornecedor direto, né? Está tendo um bom sistema de monitoramento. Na verdade, em alguns países existe a rastreabilidade com identificação individual, que é botar o brinco no animal, né? Mas isso é uma prática em que demanda muito mais tempo e também um custo bem maior para o produtor. Então, como o nosso rebanho é muito grande, né, o que a gente fala é sempre tentar criar soluções alternativas de rastreabilidade em que você não precise dessa identificação do animal. Mas ela é feita, né, através de controle exatamente de geomonitoramento, você consegue ver de onde que veio aquele animal. Quais são essas soluções alternativas? Quer dizer, aí a gente vai entrar talvez um pouco dentro do trabalho do GTFI, exatamente isso, né? Que seria, na verdade, você criar uma análise da origem do animal utilizando a GTA, que é a Guia de Transporte do Animal, com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né? Com esses dois bancos de dados, você consegue, na verdade, acompanhar a movimentação do animal e ver se aquele animal está vindo de áreas onde ocorre desmatamento ou não. Perfeito. Isso tem sido a base de algumas soluções que estão sendo discutidas dentro do GTFI, né? E que começaram a ser implantadas, inclusive, por grandes frigoríficos, ou pelo menos serão implantadas, né, por grandes frigoríficos aqui nacionais, né? Vamos definir também o GTFI, que é o Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos, o que ele é e qual é realmente a sua finalidade, só para ficar assim bem claro. Tá certo. Bom, o GTFI, ele é um grupo que foi criado há 5 anos e ele reúne os principais atores da cadeia, né? Ou seja, estão lá algumas associações de produtores, os principais frigoríficos, né, brasileiros, pelo menos em torno de 8 frigoríficos relevantes, alguns varejistas, né, representantes do setor bancário, a sociedade civil, né, e também com o apoio ou a validação do próprio Ministério Público Federal. Então, esse grupo se reúne, né, pelo menos uma vez por ano, com o objetivo exatamente de buscar alternativas, buscar soluções para a rastreabilidade e o monitoramento desse fornecedor indireto. Porque o que a gente vê é o seguinte, hoje um estudo demonstrou que cerca de 42% do volume de animal que é fornecido aos frigoríficos já tem controle razoável, que é exatamente o fornecedor direto. Entretanto, em cerca de 48% a 50% do animal que chega até o frigorífico, ele não tem esse monitoramento. Daí exatamente a necessidade de a gente trabalhar isso, e é uma demanda cada vez maior do mercado internacional e de investidores também. Qual é o percentual? Você disse, eu não prestei bem atenção. O percentual desses animais que não tem o rastreamento, qual é? O monitoramento. Vamos falar em monitoramento. O monitoramento. Seria o seguinte... cerca de 42% do que é abatido, ele acaba tendo, isso principalmente na Amazônia, tá? Ele já tem esse monitoramento sendo feito. Certo. E ao você incorporar uma solução para o monitoramento dos indiretos, você vai chegar a 90%. Você vai ter mais 48%, né? Você vai ter mais 48% que são referentes, né, aos fornecedores indiretos, né? Perfeito. Daí a relevância de você realmente tentar obter opções de monitoramento para os fornecedores indiretos. Quando vocês chegam nesses fornecedores e se apresentam como um grupo de trabalho que quer ajudar, se apresentam como uma ONG, eles não ficam com o pé atrás, não? Porque existe uma ideia de que ONG sempre trabalha contra o agronegócio. Quando você encontra uma ONG trabalhando favoravelmente ao agronegócio e à pecuária, parece que as pessoas ficam meio com o pé atrás. Existe essa preocupação por parte desses fornecedores ou não? De maneira geral, digamos que sim, mas como a ideia do grupo é exatamente
fornecer soluções, né? Eu acho que daí o assunto acaba sendo mais bem visto. E a gente trabalha também muito com o frigorífico, e através do frigorífico a gente chega nos fornecedores também, né? A gente trabalha das duas formas. Então, quer dizer, os próprios fornecedores do frigorífico já têm contato com o frigorífico, né? E ele já sabe, hoje em dia, exatamente em função do termo de ajuste de conduta que ocorre mais nos estados da Amazônia, né? Os produtores já sabem que eles têm que cumprir alguns critérios para fornecer para os frigoríficos, né? E então, com isso, fica mais fácil a gente chegar até o produtor, né? A quantidade do rebanho brasileiro na Amazônia, ele é tão expressivo assim, comparado com o rebanho brasileiro? Eu não tenho os números de cabeça, mas ele e principalmente a grande parte desse volume da Amazônia também é exportado, e aí vem sempre aquela demanda maior de que esse produto, esse animal realmente esteja em conformidade com relação a algumas boas práticas de sustentabilidade, né? Existe uma preocupação governamental? Imagino que vocês devam ter algum contato ou devam ter informações a esse respeito, no sentido de que a Amazônia seja mais bem preservada em relação à pecuária? Sim, esse é assim, digamos que é o mote do nosso trabalho da Amigos da Terra de maneira geral, né? Então isso realmente é uma coisa, a gente trabalha primeiramente, vamos falar em você trabalhar na legalidade, cumprir o Código Florestal, e depois ir até além, quer dizer, realmente evitar o desmatamento em todos os sentidos, né? Então esse tem sido um foco, e a gente sabe que a pecuária é um grande contribuidor na questão do desmatamento. Por isso que, digamos, o próprio mercado internacional está sempre com um olhar bem direcionado para a pecuária. E também ajuda a abrir mercados lá fora, né? Quer dizer, você começa a ter a oportunidade de ter mais mercados, exatamente porque você está trabalhando com uma carne, digamos, em conformidade. Perfeito. Pedro, eu vou fazer um intervalo e a gente volta já já. Agro e Prosa. Pedro, quais são os riscos causados pela falta de um sistema de rastreabilidade eficiente desses indiretos? Bom, acho que são diversos riscos, né? Você pode ter primeiro o risco de até uma questão de risco sanitário, né? De você, na verdade, não estar sabendo a origem da onde vem esse animal. Como eu já mencionei, né? Hoje em dia o monitoramento está sendo feito apenas no primeiro elo, que é aquele elo dos fornecedores que fornecem direto para os frigoríficos, né? E o outro risco, na verdade, é de você estar realmente assim, comprando animais em que eles provém de áreas de desmatamento ou trabalho escravo ou de realmente práticas ilegais. E isso você acaba colocando o produto brasileiro em xeque, e isso pode afetar realmente um pouco, digamos, o nosso poder de competição no mercado externo. Pedro... E também até para o próprio consumidor interno, né? Eu acho que o próprio brasileiro já está começando a ficar mais consciente com relação a algumas questões ambientais, e isso, na verdade, ele também está procurando um produto mais, digamos assim, mais seguro e mais sustentável. Bom, eu estou numa região que é o sudoeste goiano, onde o agronegócio ele é muito tecnificado, é um agronegócio muito avançado, digamos assim. Quando se fala em práticas fora da lei, trabalho escravo, é uma coisa assim que parece até estranho para a gente aqui. E eu acho que a gente conhece muito pouco a Amazônia. Essas práticas, elas são realmente muito comuns? Eu diria que é o seguinte, com relação a que a gente fala, né, o trabalho escravo, ele ocorre, mas em menor, quer dizer, acaba não sendo um item muito importante. Quando você fala, na verdade, e está em conformidade, né, tem até o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que foi implementado em alguns estados lá na Amazônia, o foco acaba sendo realmente a questão do desmatamento, né? Eu acho que esse tem sido a principal questão, comparado com a questão de invasão de terra indígena, área de conservação ou até mesmo trabalho escravo, né? Então, por isso que o desmatamento acaba sendo o principal item a ser analisado
nesse tipo de compromisso. Eu acho até que você já trouxe algumas aqui, mas eu vou só pedir para você reafirmar quais que são as boas práticas de monitoramento que foram criadas pelos membros do GTFI. Tá certo. Essas boas práticas, na verdade, elas são, na verdade, como se fossem algumas regras básicas para a gente poder analisar o fornecimento do indireto, né? Então, o que a gente considera são, na verdade, algumas diretrizes do que os frigoríficos devem considerar na hora de estar analisando o seu fornecedor indireto. Isso para evitar exatamente que eles trabalhem de forma não convergente, né? O importante é ter uma harmonização. Então, por exemplo, a gente considera como essas boas práticas o item de você analisar a questão do desmatamento só a partir de 2019 para os fornecedores indiretos. Isso exatamente porque quando você trabalha com fornecedor indireto, né, os principais compromissos analisam o desmatamento a partir de 2009. E por os indiretos, a gente considera que a partir de 2019, ou seja, no momento em que está sendo monitorado, seria uma coisa mais factível para o produtor, né? Para não exatamente prejudicar o trabalho do produtor no que ele foi feito nos últimos anos, né? Então seria, na verdade, você estabelecer algumas regras que facilite o trabalho do frigorífico ao comprar essa carne. A outra prática que a gente considera também é, ao analisar os fornecedores indiretos, você analisa as fazendas acima de 100 hectares, porque o estudo também demonstra que nessas fazendas acima de 100 hectares é onde ocorre a grande parte do desmatamento. Então, nesse caso, não vale a pena perder tanto tempo ficar analisando, fica muito mais trabalhoso você analisar um grande número de pequenas fazendas, sendo que lá o desmatamento tem sido menor, né? Então, são práticas exatamente que facilite a análise do fornecedor indireto sem afetar o produtor e sem, na verdade, afetar a própria cadeia de produção, né? E parar, digamos, até a compra do animal pelo frigorífico, né? É tão complicado. Então, são algumas práticas. É tão complicado assim de se combater o desmatamento ilegal? Eu diria que nos fornecedores diretos já existe uma tecnologia, já existem práticas em que, na verdade, tem bastante instrumento para se trabalhar, né? Os indiretos, na verdade, é um ponto cego que tem aí, que aí você realmente precisa de alguns instrumentos para poder chegar até essa fazenda de cria e recria, né? É porque o que a gente ouve falar é o seguinte, aqui de onde eu estou, volto a dizer, eu acho que nós conhecemos muito pouco ou nada até da Amazônia, né? Por isso que é um tema tão controverso muitas vezes para nós que estamos vivendo aqui no centro do Brasil, ou no sudeste ou no sul do Brasil. Quando se fala em Amazônia, a gente não tem muita noção do que é isso. O que nós ouvimos dizer é o seguinte, o grupo de produtores, o grupo de pecuaristas que fazem as coisas da forma errada, ele é muito pequeno, ele chega, por exemplo, a 1%. Por que esse 1% não é combatido? Por que quem faz a coisa errada, por exemplo, não vai preso, não é tirado da cadeia, não é proibido de criar, não é proibido de vender? Por que os frigoríficos não conseguem? Muitas vezes falam, olha, você faz de um jeito que tá errado, que vai denegrir a imagem do agro e nós não iremos comprar de você. Pois é, aí exatamente, se você não tem um instrumento de rastreabilidade de monitoramento em detectar esse produtor que está fazendo um trabalho errado, digamos assim, fica um pouco difícil, porque qual que é o problema do indireto, na verdade? Ou são pequenos produtores, digamos, de fazenda de bezerro, de cria e recria, ou até aqueles produtores que sabem que eles estão em não conformidade, ou seja, que desmataram, e eles fornecem para uma outra fazenda que está em conformidade, e essa fazenda fornece para o frigorífico, né? Então, isso é o que ocorre enfim, é uma prática que ocorre e é o que a gente chama de triangulação, e esse é o grande problema. Na verdade, existe uma conivência, então, daquele que faz a boa prática com o que não faz?
Não, na verdade, assim, digamos que o fornecedor direto que está em conformidade fornece frigorífico, ao comprar dos indiretos, ele não está sabendo que esse indireto dele está, na verdade, em não conformidade, está desmatando e está trabalhando de uma forma não legal, digamos. Entendi. Então, a grande vantagem de inserir o fornecedor indireto nesse monitoramento é a transparência na cadeia. Então, o próprio fornecedor que está trabalhando certo, que está fornecendo o seu produto para os principais frigoríficos, está conseguindo exportar, ele, na verdade, ao também saber de onde ele está comprando o gado, ele vai poder, na verdade, saber que ele não vai estar participando dessa triangulação de um produto que vem de área desmatada. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ô Pedro, quais são os maiores problemas causados por essa falta de visibilidade sobre os elos mais distantes da cadeia? Bom, então eu acho que o risco, na verdade, acaba ocorrendo para o frigorífico em não saber a origem desse animal que ele está comprando, um animal que esteja sendo criado de uma forma ilegal, né, vindo de área com desmatamento, por exemplo, e aí ele acaba tendo problema em acessar o mercado. Quer dizer, hoje em dia existe também uma pressão do próprio varejista, né? O varejista, os principais varejistas também estão bastante comprometidos em trabalhar com uma cadeia limpa, ou seja, de um animal que não venha de área com desmatamento e com uma forma de produção ilegal. Então, esse risco seria o risco para o frigorífico, que acaba também chegando até o produtor, porque se o frigorífico não vai comprar desse produtor, o produtor vai ter que vender o animal de uma forma clandestina ou ilegal. Então, eu acho que a cadeia toda fica prejudicada. Acho que a transparência na cadeia é uma coisa que vai facilitar muito. E aí vem a questão do mercado. Tanto o mercado nacional, os principais varejistas já estão, digamos assim, demandando dos frigoríficos um maior controle da origem dos animais que eles compram. Antes era só os diretos, agora chegando até as fazendas dos indiretos, né? Como também do mercado internacional, né? Mais ainda, a Europa, até mesmo a China, eles já estão começando a pedir animais que venham de áreas em que não ocorra práticas ilegais e principalmente a questão do desmatamento. E cabe agora também a questão dos investidores. Existem grandes grupos de investidores que investem no Brasil, investem nesses grandes frigoríficos, né? E que, na verdade, eles também, de alguma forma, demandam que esses frigoríficos trabalhem com produto, digamos assim, de uma cadeia livre de desmatamento. Bacana. O GTFI, recentemente, ele criou um site. Que site é esse e qual é a finalidade dele? Pois é, como eu te falei, o GTFI a gente vem trabalhando há 5 anos, né? E a ideia de ter o site é exatamente para a gente conseguir demonstrar quem são, enfim, os atores que estão trabalhando, as soluções que estão começando a aparecer para o monitoramento dos indiretos, alguns estudos que estão relacionados ao tema. Nesse caso, o próprio mercado, o próprio, sei lá, setor bancário pode saber do que está se trabalhando com relação à rastreabilidade e monitoramento dos indiretos, né? De novo, esse ano foi um ano que se discutiu muito isso na mídia e eu acho que você ter agora um grupo que já vem trabalhando há 5 anos, já conseguindo informar o que está sendo feito no site, é uma coisa que ajuda, né? Ajuda, eu acho que todos os elos da cadeia. E acho que esse é o nosso objetivo. Acaba tornando essas informações públicas, né? Isso é muito importante. Ô Pedro, no seu ponto de vista, como é que o Brasil tem se posicionado ante o fornecimento de alimentos para uma gama tão diversificada de países? Você diz com relação à carne? Ou com relação à carne, exatamente. Porque nós exportamos para uma infinidade de países, né? Diferentes em culturas, religiões e tal. Bom, na verdade, o Brasil exporta para vários países.
né, quer dizer, a Europa você precisa de ter uma qualidade, você precisa de ter uns pré-requisitos, né, um pouco mais rígidos, mas o mercado chinês está ganhando cada vez mais força, né? E isso é importante, né? Hoje você vê vários frigoríficos, até de tamanho médio, que já começaram a ter autorização para exportar para a China. Enfim, com o próprio dólar, isso tem facilitado bastante a própria, digamos assim, o resultado dos frigoríficos, que de alguma forma chega até ao produtor. Existe também o mercado do Oriente Médio, então eu acho que a diversificação do mercado é uma coisa muito importante, né? Porque daí coloca o nosso produto numa cesta em que você não corre muito risco, em vez de você ficar só em cima de um determinado país. Então, acho que quanto mais diversificado for essa clientela da carne brasileira, melhor é, e eu acho que, na verdade, coloca a gente numa posição de menor risco com relação ao potencial de exportação e o potencial de crescimento. Bom, como é que o nosso produto é visto lá fora? Ele é visto como um produto de qualidade, é visto como um produto premium, é visto como um produto que traz segurança alimentar, ou existem restrições em relação a esse produto? Em especial, vamos falar da carne brasileira. Em alguns mercados, sim, né? Mas eu diria que, assim, por exemplo, os grandes mercados que são a Ásia, né, o Oriente Médio, a gente trabalha com o produto commodity, né? Quer dizer, a gente não tem aquela questão do premium, né, de ter aquela raça, né, digamos, as raças mais sofisticadas, a raça que tem mais teor de gordura, melhor marmoreio e tudo mais, né, como a Angus, por exemplo. Então, a gente acaba exportando mais uma carne. Agora, é um produto que é criado a pasto, isso daí eu acho um diferencial interessante, né? Porque, assim, o próprio produto criado a pasto, ele tende a ter menos problemas com antibiótico, com produtos químicos, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que ajuda o Brasil, né? A nossa carne é criada a pasto, e isso, na verdade, é bem visto e bem quisto pelo mercado, né? E a questão da rastreabilidade é importante, cada vez mais, porque a segurança do alimento, né? A segurança do alimento é um item, não só para carne, mas que os mercados cada vez mais demandam, né? Principalmente em época de pandemia, né? Esse item ficou mais demandado ainda, né? Cada vez que aparece uma doença como assim, a Covid, a preocupação acho que aumenta. Então, de novo, a rastreabilidade e monitoramento ajudam muito em o produto brasileiro ter uma boa aceitação lá fora. Quais são as soluções viáveis que permitem a aplicação das boas práticas em larga escala? O Brasil tem um rebanho gigante, né? O Brasil é um país continental. É possível aplicar essas boas práticas em larga escala? Sim, o grupo do GTFI, né, depois de analisar várias alternativas, né, a gente viu que realmente essa utilização do CAR, o cruzamento do CAR com o GTA, aparece realmente como uma opção mais econômica, de mais rápida implementação, né, e o mercado está demandando essas soluções rápidas e escalonável, né, porque, na verdade, você não impõe encargos adicionais de custos, né? Nem de gerenciamento dos produtores. Você está trabalhando com cruzamento de informações, né? E não tendo que, na verdade, identificar cada um dos animais, né? Pedro, muito obrigado. Eu acho que nós conseguimos. Tem mais alguma informação que você gostaria de trazer? Mais algum dado que você gostaria de colocar? Grande parte desse trabalho está sendo, foi iniciado, digamos, né, no bioma da Amazônia, mas hoje em dia o Cerrado também está sendo, digamos, é uma área em que a preocupação com relação à origem do animal, o animal que não vem de área desmatada, é muito importante, né? Hoje você tem aí, na verdade, as próprias grandes empresas, né, os grandes frigoríficos, como JBS, Marfrig, mesmo Minerva, né, que trabalham nesse bioma, eles também estão tentando procurar soluções para monitorar e obter os animais deles de área que venham de área não desmatada. Então, é um tema que deve ser bastante discutido e trabalhado nos próximos anos.
Que bacana. O Cerrado é algo que está próximo de nós aqui, que nós conhecemos bem e que realmente merece muito ser preservado. Puxa vida, foi um bate-papo legal. Agradeço imensamente, Pedro, a sua disponibilidade, o tempo que você dispôs aqui aos nossos ouvintes para trazer esses esclarecimentos. Muito obrigado, viu? Tá ok, eu que agradeço a oportunidade e querendo, enfim, entrar no nosso site do GTFI, gtfi.org.br. Aí você consegue ter um pouco mais de informação sobre todos os assuntos que a gente discutiu aqui. Tá, vamos só repetir, gtfi.org.br. .org.br. Tá bom, muito obrigado, viu? Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.